Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou aluno do mestrado profissional em medicina, sou orientado pelo professor Dr. João Mazoncini de Azevedo Marques e estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. A avaliação dos pacientes psiquiátricos ela é bastante complexa, porque na psiquiatria, diferente de outras áreas da medicina, a gente não dispõe de exames complementares ou outras ferramentas diagnósticas para complementar ou subsidiar o nosso diagnóstico. Todo o material que a gente dispõe para essa tarefa e para o acompanhamento se baseia nas informações que a gente colhe do paciente, ou da família, ou de algum acompanhante, e então a gente faz o diagnóstico e planeja o nosso tratamento em cima disso. Para promover o melhor atendimento para esses pacientes, é necessário e é interessante que essa entrevista que nós fazemos com os pacientes, ela aconteça de uma maneira estruturada. E para isso a gente pode lançar mão de instrumentos ou questionários, como por exemplo é o caso do Intermed, que foi o meu objeto de pesquisa no mestrado profissional. Então, o Intermed é uma ferramenta, um questionário, um instrumento que organiza a entrevista médica avaliando 4 pontos da vida do indivíduo: o ponto biológico, o social, o serviço de saúde e as questões psicológicas. E ele permite avaliar vários fatores da vida do indivíduo e também planejar o cuidado desse paciente, né, a partir das respostas a esse instrumento. E a minha pergunta do meu projeto de pesquisa é se era possível nós aplicarmos esse instrumento em pacientes psiquiátricos, uma vez que esse instrumento ele não foi desenhado especificamente para os pacientes psiquiátricos. Então, eu entrevistei 50 pacientes psiquiátricos que estavam internados nas enfermarias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e eu anotei os resultados, fiz um diário de campo com as experiências, além, claro, de ter os resultados gerados por essa entrevista, que a gente chama de score. Seria um número, uma nota, digamos assim, para essa entrevista. E aí que a gente conseguiu verificar que os pacientes psiquiátricos internados foram capazes de responder a esse instrumento e nós pudemos obter dados relevantes a partir dessa aplicação. Então, isso que a gente descreveu no meu projeto de mestrado, né, projeto de pesquisa do mestrado, essa possibilidade, essa aplicabilidade desse instrumento Intermed para ser realizado em pacientes psiquiátricos. Então, isso pode vir a se tornar uma ferramenta muito interessante para ser aplicado nos pacientes internados. Nós temos poucos estudos de aplicação do Intermed em pacientes psiquiátricos e nenhum deles havia sido realizado no Brasil. Nós tínhamos outros estudos no Brasil, porém não em pacientes psiquiátricos internados. Então, a partir disso, foi possível entender que o Intermed pode ser sim uma ferramenta a mais no cuidado, né, e no tratamento, no diagnóstico dos pacientes em internação psiquiátrica. Lembrando que para a psiquiatria essa entrevista, essa coleta de dados, ela é extremamente importante. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.